Por que a energia sexual é tão demonizada? Você acha que tem alguma coisa que estão te escondendo? Pode ser que tenha. Gente, a energia sexual ou Kundalini, ela é a energia vital do mundo. Ela é a sua energia vital. Se você entende que quando um óvulo e um espermatozoide se unem, e dentre milhões de espermatozoides envolvidos, um é escolhido, aquela união entre ele e o óvulo não é uma união vazia. Essa força que liga e que dá vida a este mundo é dita como a Kundalini, a energia vital, a energia da cobra que está coiled. A gente diz que ela está enroscada, ela tá pequenininha, ela tá ainda adormecida dentro de você. Um dos motivos dela ser tão demonizada é porque ela te desperta. Se você quer esconder alguma coisa de alguém, principalmente por milhares de anos, você esconde essa coisa no lugar mais óbvio. Os seres humanos tentam procurar a verdade do mundo dentro de oceanos, em salas caríssimas de laboratórios, tentam buscar em experiências, tentam buscar fora. Se você tentar buscar dentro, é a centelha divina, é a Ignis. Só que a sua Ignis, que é essa essência em você, ela pode ser ativada de algumas maneiras diferentes. Uma delas é ativando pela Kundalini. Eu ouvi o absurdo de uma influencer falando que ela teve uma experiência de acordar a Kundalini dela e depois ela descobriu que isso na verdade era uma entidade, era uma coisa demoníaca, horrível. Será? Será que o que estavam fazendo era acordar a Kundalini dela? Será que ela estava preparada para isso? Para o despertar espiritual, você tem que estar preparada, você tem que querer com tua essência, com as tuas células, com as tuas forças, com a tua mente, principalmente, para aguentar o rojão. Não é fácil. Se fosse fácil, muitos aí seriam mestres da própria vida. E o que não é verdade. A maioria das pessoas, não importa se é idoso, se tem 50 anos ou se tem 25, estão perdidos no mundo. Mas por que as pessoas estão perdidas? Elas estão perdidas porque elas esqueceram de procurar no lugar mais óbvio a própria essência, que é dentro de si mesma. No começo do meu caminho de despertar, uma das partes mais difíceis foi continuar a manter a constância do espiritual, porque não é fácil. É muito mais fácil você ir, por exemplo, todos os domingos à igreja do que você praticar todos os dias yoga, meditação, a gratidão, práticas de prosperidade, porque você não está acostumada com isso. Você não foi ensinada a fazer do seu próprio corpo um templo divino, que é o que ele é. Só que eu te prometo uma coisa: no momento em que você acorda Kundalini, você tem sede, não só por poder, não só por dinheiro, mas muito mais do que isso, por conhecimento. O conhecimento da espiritualidade, o conhecimento da essência, o conhecimento e a busca pela verdade. Gente, da onde você veio? Já respondeu essa pergunta? Não, né? Quem é Deus? Como você se conecta com o espiritual? Tem gente que diz que conhece Deus, que fala com Deus. Será que isso é verdade? E se for verdade, essa pessoa fala como? Como que ela se conecta? Como que funciona essa força? Em que frequência vibra Deus? Essas perguntas eu tive sede e gana de responder. E esse é um dos primeiros passos do despertar espiritual que eu mais considero, porque ele vai fazer você permanecer por mais que você caia. Você vai olhar ao redor e as pessoas estão dormindo. Você vai nas festas e as pessoas estão rolando a tela do Instagram. Elas não estão curtindo a festa. Você vai num date e a pessoa é vazia. A pessoa não tem aquela essência, não tem algo interessante que ela seja, que ela faça, ela só faz as mesmas coisas, parece um monte de robô ao seu redor. Como que você vai manter a constância da sua espiritualidade? Essa é a questão. Quando você ativa, por exemplo, a força sexual, não estou falando de sexo entre pessoas. Essa energia sexual não é mero prazer, é
a busca pelo seu interior, a busca pela sua íris. E isso é poderosíssimo. Quando eu comecei as minhas práticas, eu falei diversas e severas vezes, porque toda vez que eu falei, eu já estava no nível aqui. Num dos exemplos que eu vou te dar agora, é uma vez que eu tinha mudado de casa, ia fazer um ano que eu tinha chegado em São Paulo, tava Covid e tudo mais, e eu consegui morar num apartamento em Campo Belo. Quem mora em São Paulo sabe que Campo Belo é caríssimo, as pessoas só andam com Porsche, carro importado. Eu via passando na rua um carro com placa escrito o nome da pessoa, para você ver o nível de poder e riqueza. Até que achei que deveria parar de estudar espiritualidade porque, bom, já havia conseguido tudo, estava morando num apartamento maravilhoso, andando de BMW, sendo feliz, trabalhando, etc. Só externo, só coisa vazia. Eu não tô falando que isso não é importante. Ter dinheiro é importante, ter uma boa casa é importante, dormir tranquila é muito importante porque você tá, sabe, tem o seu dinheiro, tem o seu prazer, tem as suas coisas, mas não é o essencial. Quando eu parei de estudar espiritualidade, quando eu cheguei aqui, morando em Campo Belo, e parei de estudar espiritualidade até porque as pessoas estavam tirando sarro de mim, e eu achei, nossa, olha que absurdo, né? Eu aqui tô parecendo até uma monja, meditando, estudando lei da atração. Pra quê? Já tenho tudo que eu quero. O que aconteceu? 3 meses depois, caí. Só que a queda foi muito pior. Eu tinha saído de uma comunidade, uma favela, era pobrinha. Do nada, boom, São Paulo. São Paulo, o mundo dos empresários. O mundo das pessoas que realmente, quando põe na cabeça, tem sucesso. E é verdade. Só que se você não estiver aliada à sua própria essência, você perderá tudo o que você conquistou e pior, você vai para um nível até mais baixo de vida. Porque sem espiritualidade, dinheiro é só papel. Sabe por que o caminho espiritual é extremamente difícil? Porque você é preguiçosa, porque você procrastina e acha que tá legal, tudo bem, todo mundo faz. Porque você prefere assistir Netflix do que estudar, pegar um livro, tentar entender se isso é verdade ou mentira. Por isso que as pessoas passam a perna em você. A parte mais difícil do caminho da espiritualidade é a constância. Eu era uma pessoa que começava tudo e parava tudo. Eu começava balé e parava. Comecei teclado, parei. Comecei aulas de violão, também desisti. Eu era uma pessoa que precisava de motivação. E isso não funciona. Para que você seja forte e bem-sucedida, você tem que abrir mão, fazer sacrifícios diários para que você consiga coisas de longo prazo, para que você ative coisas de longo prazo, riquezas de longo prazo na vida. A minha maior riqueza é o meu conhecimento, porque eu sei que onde eu piso, eu não tenho quase nenhum competidor, ou praticamente nenhum. Quem vai querer ler 5 livros por semana? Me diz. Quem vai querer abrir um canal, como eu fiz aqui no YouTube, como eu faço aqui nas minhas aulas, nos meus clubes, para poder dar aula? Tem muita gente que me olha e quer estar no meu lugar, mas não sabe o quanto de effort que eu boto aqui. O quanto de esforço, de tempo, de energia. E é sobre isso que eu tô te falando. Tenta, falhou hoje. Não conseguiu fazer 5 minutos de meditação? Não importa, faça 3. Não conseguiu fazer 3 minutos? Tenta de novo. Tenta 3 vezes ao dia, pelo menos 1 minuto. 1 hora, você domina o monstrinho, aquele bebezinho birrento que é a sua mente. Você é uma coisa muito maior. E você só tá vivendo a vida pequena e medíocre, cheia de sofrimentos, porque você quer. No momento em que você decidir seguir um dos caminhos, tem vários caminhos, escolha o que te dá mais prazer. Escolha o que te dá mais, sabe, aquele tesão pela vida. Ler sobre isso aqui me deixa animada, me faz sentir que é isso que eu tenho que fazer. Ler sobre meditações, ou estudar sobre experiências de vida, ou despertar os chakras, ou entender as leis herméticas. Qualquer coisa que vá te levar ao caminho do conhecimento. Mas não pensa que vai ser fácil. Você vai perder amigos, você vai perder familiares, você vai perder. O primeiro sintoma do despertar da Kundalini é, primeiro, você se questionar e questionar o mundo. Isso é maravilhoso. Traga a lógica, ponha luz na escuridão. É aí que você se encontra a sua essência, encontra a sua chama, você. O segundo sintoma é você perder aquelas pessoas que não combinam mais com você. Sua família, seus amigos, as pessoas que
elas não vão te entender, vão tentar te botar pra baixo. Esse é o mundo tentando usar as armadilhas dele pra te segurar. Tudo seu vai mudar. Eu sou uma outra pessoa até mesmo na música. O tipo de música que eu ouço atualmente não é o mesmo tipo que eu ouvia há 2 anos atrás. Eu só ouvia funk, pagode ou sertanejo, não dá. Quanto mais você vai ficando inteligente para essas coisas, você vai entendendo as frequências de cada pessoa, de lugar, de música, de situações que você se coloca. E quando você desperta para isso, não tem volta. Quando você abre os olhos, não tem volta. E foi a melhor coisa do mundo para mim. Se eu tivesse que fazer tudo o que eu fiz para chegar onde eu cheguei, eu faria tudo de novo. E esse é o meu poder. A experiência mais impactante quando eu despertei a Kundalini foi receber intuições ou visão daquilo que eu estava esperando. Principalmente depois que eu virei mãe, com a Kundalini desperta, eu comecei a ter visões do que aconteceria ou visões do que eu poderia fazer em determinadas situações. É um pouco difícil de explicar porque você já está em outra dimensão, porque você consegue mentalmente conectar e visualizar outros mundos. Na aula de Transurfing eu expliquei que você tem vários cenários, várias televisõezinhas. O cenário em que você é bem sucedida e consegue aquele emprego e o cenário em que você falha e tem dívidas e não consegue um emprego, em que você é triste, em que você falha toda hora e não consegue nada. Aqui você consegue tudo, aqui você é sortuda, não. Eu consigo visualizar cada cenário desses antes de acontecer e eu tomar a decisão correta para eu chegar no cenário bem sucedido. É assim que acontece quando você desperta a Kundalini, entre outros poderes que cada chakra te traz. Isso não é maravilhoso? Só que é como se você estivesse conectando uma força ultra poderosa num corpo não preparado, caso você esteja fazendo isso de forma sozinha. Então por isso tem algumas pessoas que fazem a ativação da Kundalini sem preparo algum. E aí ficam falando que isso é demônio, que isso é do mal, que isso é entidade, não. Isso é você, é a sua força criadora, a força criadora deste universo. Eu digo mais, é a força mais pura de Deus. Só que aí você vai de frente a pessoas que pensam tão pequeno que elas vão tentar te provar por A mais B que tudo isso que você está falando nem existe. Você vai precisar viver para crer. Eu quero saber de você. Tá pronta?